Eu tinha falado os principais problemas que acontecem com os macarrons, daquela lista toda que vocês me mandaram. E ficou algumas perguntas que eu não respondi, porque também houve imprevistos e eu não consegui responder. E aí eu vou tentar, como eu não estava pensando em que aconteceria esse imprevisto, eu vou falar então algumas perguntas que eu lembro daquela lista que eu não respondi, tá? Oi, Eni. Os macarrons, a matéria-prima dos macarrons é a farinha de amêndoa. E uma das perguntas que me fizeram é que por que tem receitas que a gente faz e que fica muitas bolhas na, na sua superfície. O que acontece? Eu percebo que, dependendo da qualidade da farinha, acontece isso. Uma farinha que está úmida, né? Ela causa esse tipo de problema. Ela pipoca na sua superfície, muitas bolhas. Enquanto que uma farinha, ela está mais soltinha, porque farinha de amêndoa não é farinha de amêndoa, não tem um tipo só de farinha de amêndoa. Como eu falei na live passada, a farinha de amêndoa ela tem procedências diferentes. Então, a qualidade da farinha, dependendo das procedências, ela é mais úmida, mais oleosa, mais grossa. O grosso ou fino tem a ver com o seu processamento, obviamente, né? Mas isso, a qualidade dessa farinha, ela interfere também nos resultados. Muitas vezes interfere no resultado. Então, respondendo a pergunta, por que dependendo da massa, dependendo de como foi feito, e eu estou falando baseado na técnica do merengue italiano, tá? Porque nas minhas lives eu falo só sobre macarrons feitos com a técnica do merengue italiano. Então, quando acontece quando pipoca muito as bolinhas, é por causa disso. Geralmente essa farinha ela tá um pouco mais úmida, né? E aí, conforme você vai trabalhando, fazendo a macarronagem, ela vai sofrendo algumas alterações, e quando a gente coloca para assar, quer dizer, quando a gente vai pingar a massa, e ela pipoca, e aí, o que tem que acontecer? Se você quer uma estética lisinha, sem defeitos, aí você vai pegar o palito ou aquela agulha de inox e vai estourar as bolinhas, né? E quando isso acontece, demora muito tempo, tá? Isso acontece comigo, é normal. E ao contrário, quando você trabalha com uma farinha que ela é mais seca e ela não acontece. E tem receitas que a gente não precisa nem pensa em estourar, porque não aparece nenhuma bolha, tá? Sobre tempo e temperatura do forno. Eu não tô lembrando se eu respondi, né? O macarrão, ele tem técnicas diferentes de execução, né? Para começar, ele tem 3 merengues. Então, tem ingredientes diferentes para massa, tem técnicas diferentes de preparo. Então, a minha linha de trabalho, eu não falo isso, porque senão eu estarei contribuindo para que vocês façam ateliês de coxa de retalhos ou uma linha de montagem de vários Frankensteins. Então, o tempo e temperatura, você tem que seguir a receita que você usa, tá?
Só que tem técnicas que é feito o preparo. Então, quando é falado, por exemplo, em macarrões feitos no forno convencional, você pinga a massa e você tem que esperar para que aconteça, que crie aquela película, para que você coloque lá no forno e asse. Caso contrário, a sua massa pode estourar, né? Quando ela ela não secou o suficiente e criou essa película. E aí você coloca no seu forno convencional e geralmente o forno convencional, ele tem uma temperatura muito alta, né? E aí, mesmo quando adquire essa película, no forno convencional tende a rachar, a estourar, né? Porque é um forno que não é apropriado para assar os macarrons. Faz macarrons nesse tipo de forno? Faz. Só que tem-se muitos transtornos, muitas vezes. E um deles é esse. Se for um dia de chuva torrencial, como está aqui hoje em São Paulo, esse macarrão, se você não tem um ar-condicionado na sua cozinha, não vai criar essa película, né? Porque isso e o que eu estou falando não quer dizer que você tem que ter ar-condicionado na sua cozinha. O que você tem que ter é um forno adequado, tá? É um exemplo que eu estou dando. Que se você se você trabalha numa cozinha compartilhada, né? Compartilhada que eu digo você faz macarrons na sua própria cozinha de casa, com tudo que você tem em casa. Então, aí sim, se você tem uma cozinha climatizada, provavelmente vai se criar essa película, porque o ar-condicionado, ele absorve a umidade do ar, tá? Então, aí é feito isso. Mas tem técnicas que, mesmo tendo um forno adequado, usa-se esse tipo de técnica para assar os macarrons. Tanto no forno convencional, quanto no forno de convecção analógico ou digital. Então, tem técnicas diferentes, tem receitas diferentes, tem receitas de merengue, macarrões feitos no merengue italiano, que tem ingredientes diferentes. Então, não é aplicável, né? Esse tipo de dicas não são aplicáveis numa receita segundo o meu conceito e o meu método, tá? Receitas. As pessoas têm me pedido receitas, né? A minha receita, por exemplo, mas o que eu quero deixar bem claro é que a minha receita não é uma receita mágica. Assim como a do Pierre Hermé também não é mágica, nem da Ladurée. O que tem que ter é o conhecimento da técnica, do seu preparo, dos ingredientes. E isso faz diferença nos resultados, tá? Querer pegar uma receita para executar, se você não sabe nem usar as técnicas, pode ser a melhor receita do mundo que você não vai fazer macarrons, tá? É muito importante isso, saber que um teflon que está úmido, ou que seja um silicone, você também vai ter resultados muito ruins, né? O macarrão grudado, o macarrão mole, o macarrão côncavo. Então, ter o cuidado de armazenamento, né, das matérias-primas. Isso faz toda a diferença quando você vai fazer macarrons. E muitas vezes as pessoas que não conhecem, por exemplo, os macarrons, talvez ficam com medo de tudo que eu falo, porque são muitas informações, né, que você não tem acesso a essas informações. Então, parece que é muita coisa
e que é muito difícil e que talvez você pensa que é impossível fazer macarrões com o método do merengue italiano. Mas não é, não. Eu falo que não é, porque isso tudo que eu falo é a base de um conhecimento que precisa ter para você pegar, comprar os ingredientes, ir lá para sua cozinha, executar a receita e com tudo adequado, além de minimizar as chances de erros, você faz os macarrons com segurança, com confiança. Por isso, a importância de ter tudo adequado, de saber todo esse preparo, tá? Se o macarrão ele não tivesse características próprias, que são os pezinhos à sua volta, ser crocante por fora, úmido e macio por dentro, não precisaria saber de tudo isso, né? Você compraria os ingredientes, faria e teria os macarrons. Mas como ele é um docinho que tem essas características, e sem essas características ele não é macarrão, as pessoas colocaram esse rótulo, né, nos macarrons, que ele é temperamental, por causa disso. Porque quando você acha que você pode fazer com tudo que você tem em casa, vão surgindo os problemas, aí um dia dá certo, um dia não. Aí surgiu esse rótulo, né, em volta dele, que ele é temperamental, é difícil, né? Agora, tem que ter paciência, né? Porque o macarrão, ele é um doce delicado, ele é delicado, e ele tem um preparo que tem um processo de preparação que se você faz correndo e atropela os processos, né, também pode ter muitos problemas, tá? Então, essa era uma das perguntas que eu tô lembrando que tinha ali. A Buono Bolos e Doces, ela tá fazendo uma pergunta muito legal, muito interessante. Qual a característica de uma farinha de qualidade? A farinha de amêndoa, ela, como eu falei, o Brasil não é produtor. A farinha de amêndoa, ela é um produto natural, né? Orgânico, natural. E ela, assim como todo produto natural, ela sofre alterações naturalmente. Então, é difícil, é muito relativo, é muito subjetivo falar sobre como eu detecto a qualidade da farinha. Nós temos referências de como comprar uma farinha, por exemplo. Temos referências que ela tem que estar soltinha, sequinha, né? Então, quando ela está, mesmo, muitas vezes, ela estando sequinha, soltinha e fininha, a gente, mesmo assim, a gente tem problemas, às vezes, numa produção. Tá? Então, não tem como detectarmos quando a farinha ela é de qualidade, por exemplo. A gente tem referências, né? Referências, por exemplo, a farinha da Brasil Fruit, ela é uma farinha chilena, por exemplo. Eu fiz o teste com essa farinha, eu não conhecia essa marca, e eu fiz o teste. E a farinha chilena, ela deu um resultado incrível, né? Ela é uma das farinhas mais secas que eu já trabalhei, por exemplo. Então, ela deu um resultado incrível na minha produção. E tem as farinhas, ela é muito soltinha, então ela tem todas essas características, só que ela é uma farinha que é grossa.
Então, tem-se também muitos preconceitos quando se fala em farinha de amêndoas, porque aquela farinha que é grossa, ninguém procura, né? As pessoas nem olham. Mas, por exemplo, a farinha da Brasil Fruit, ela é uma farinha grossa. Ela é uma farinha que é um pouco mais clara, ela não é tão amarelinha, ela tem uma cor um pouco branca. Não é branca, né? Ela é um bege clarinho. Ela não chega a ser tão amarelinha quanto a da Calusne, por exemplo. Se você colocar juntas, vocês vão ver a diferença de cor, por exemplo. Então, quando fala em características de qualidade, é subjetivo. É muito subjetivo, tá? Porque até mesmo a farinha que é fininha, amarelinha, sequinha, soltinha, ela causa muitos problemas numa produção de macarrons, tá? Então, nesse caso, é difícil. A gente tem que ir, sim, por referências, porque, afinal de contas, não temos como chegar lá e falar assim. Por exemplo, no mercado municipal, tem muitas, aqui em São Paulo, tem muitos estandes enorme ali. Tem muitos estandes que vendem farinha de amêndoa. Então, eu tenho um hábito, um trabalho diferenciado, porque eu testo farinhas de amêndoas, que é o que eu sempre falo aqui na live. Quando você fica refém de uma só marca, de uma só farinha de amêndoas, de uma só loja, você contribui para o seu próprio desespero, digamos assim. Porque quando você não tem opção, você trabalha com uma só marca de farinha, uma só loja, e você não tem opção, você não tem conhecimento de opções, de outras opções, que se você tiver problema, você tem que onde recorrer, você fatalmente entra em desespero, porque você só tem uma farinha de uma mesma loja, de uma mesma marca, e essa farinha, ela tá te causando problema na receita, e você não sabe por quê, e você não tem para onde correr. Por isso que eu trabalho dessa forma, e é o que eu sempre falo nas lives. Conheçam outras farinhas, mesmo que você tenha uma boa. Porque quando acontecer algum problema, você além de você ter opção, né, de uma ou duas outras marcas e outras procedências, não vai ser tão desesperador, tá? Então, não tem característica mesmo. Eu sugiro que vocês trabalhem dessa forma, faça teste, conheçam as farinhas que tem na sua cidade, no entorno das lojas de confeitaria, online, tá? Sobre a manutenção e conservação dos ingredientes. Eu falo que tudo que o lugar mais úmido da casa é a cozinha, né? Quando você conserva o seu. E é natural que as pessoas conheçam que a gente mantém os ingredientes culinários dentro da cozinha, nos armários, nas bancadas, né? Mas os ingredientes dos macarrons, eles tendem a absorver a umidade do ar, naturalmente, né? E eu falei sobre isso, que um açúcar que está empedrado é porque ele já adquiriu umidade. Uma farinha que tem bolotinhas, já adquiriu várias bolotinhas, ou na sua embalagem, também é uma farinha que já adquiriu umidade, né? E essa umidade, por que acontece? Se naturalmente ela já absorve, você imagina numa cozinha que você trabalha.
né? Então, a minha sugestão sempre é colocar esses ingredientes numa caixa organizadora. Além, já fala, né? Caixa organizadora. Esses ingredientes, eles já vão ficar organizados ali. Os ingredientes todos dos macarrons. Então, você sabe que aquela caixa são dos ingredientes dos macarrons. E aí você vai colocar essa caixa em outro lugar. Por exemplo, pode ser na sala, algum lugar, num cantinho que você vai organizar para deixar os produtos dos macarrons, por exemplo. Mas não na cozinha, porque a cozinha é o lugar mais úmido que tem na casa, né? Fazendo isso, o que significa isso? Tudo isso que eu estou falando aqui significa pré-preparo, significa cuidado, significa organização. Então, tem que ter essa organização para fazer os macarrons, saber o pré-preparo, fazer direitinho todo o mise en place, que é organizar todos os equipamentos, os utensílios, matéria-prima, deixa tudo preparado na cozinha para fazer macarrons. Porque se você começa a fazer os macarrons e você lembra que você não colocou o teflon na sua bandeja, que você não preparou a manga com o bico lá para você terminar de fazer a macarronagem, colocar lá, você vai deixar essa massa esperando no bowl e vai ter que sair correndo para preparar esses utensílios que você não preparou. Então, ter a organização é importante. E quando você aprende, mesmo que você seja desorganizado e você aprende a trabalhar com os macarrons, isso vira rotina. Isso já vai ficar no seu dia a dia e você nem vai lembrar, porque você vai sempre fazer na sequência que tem que ser feito todo esse preparo, né? De forma que você não vai esquecer. Então, vira um ritual, vira uma rotina, né? Quando você fazer macarrons. Porque eu fazia mais de 5 receitas, às vezes, por dia para o meu cliente, para um fim de semana. Então, isso, e os anos vão se passando e a gente vai tendo uma rotina, a gente tem uma sequência de trabalho, tá? Então, é muito importante isso. Olha, melo-melu, uma farinha que vem embalada a vácuo, vem com menos umidade? Não, ou não? Não, também é relativo. Assim como guardar a farinha num pote hermético, por exemplo. Se você guarda essa farinha num pote hermético, mas mantém na cozinha, ela também vai adquirir umidade toda vez que você for manipular, por exemplo. Então, é muito relativo. Agora, quando a farinha de amêndoa, se vocês fazem, por exemplo, o teste da farinha como eu faço, eu compro pequena quantidade, trago para minha casa e faço o teste dessa farinha. E aí, de 6 tipos de farinha, de 6 lojas, der resultado, 3 derem resultado e 3 não, eu descarto aquelas que não deu, compro uma grande quantidade das que deram, certo? Tá? E nesse caso, eu compro grande quantidade, né? Eu consigo guardá-la, mesmo que esse pacote a vácuo, eu consigo organizá-lo dentro, a vácuo ou não, eu consigo organizá-lo dentro da minha caixa organizadora e deixo num lugar que não pega sol, nem a luz natural, nem a artificial, e nem num lugar úmido. É assim que eu mantenho. Se eu abro esse pacote a vácuo para usar e ela sobra metade,
eu fecho, eu expulso o ar, o tanto que eu consigo, enrolo essa embalagem e prendo com pregador. Ou aqueles pregadores próprios para fechar a embalagem, sabe? Compridinho. E guardo dentro da minha caixa organizadora. Tá? Só que eu não deixo na cozinha, eu mantenho em outro lugar. Tá? Eu coloquei uma estante de aramado aqui do lado da minha cozinha. E é ali que eu mantenho. Então, essa forma de organizar é muito importante, tá? Isso não quer dizer que você, quando vai trazer para a sua cozinha e vai trabalhar, não vai dar problema, por exemplo, tá? É uma forma de minimizar todas as chances de erro, tá? Cuidado, organização, conservação, manutenção, tudo isso faz parte e contribui para que você tenha o melhor resultado na sua produção, tá? Ellen Moreira Alves, esse teste da farinha que eu estou falando, se, por exemplo, você compra por site, e nesse site vende por quilo. Você compra a menor pacote que estiver disponível e você faz um teste. Você vai comprar, vai fazer uma receita, e se essa farinha te der resultados, é essa farinha que você vai comprar a mais. Isso você vai anotando, porque loja e marca, por exemplo. Muitas vezes a farinha ela não tem procedência. E como eu já falei, o maior exportador de farinha é os Estados Unidos, né? Ele distribui para o mundo inteiro. Mas tem as farinhas que são da Espanha, né? Tem farinha espanhola, tem farinha chilena, tem farinha uruguaia, tem farinha iraniana. Então, e a farinha iraniana é a mais oleosa de todas. Ela contém um grau absurdo de gordura, de oleosidade. Tá? Então, essa farinha aqui é a que menos a gente vai usar, porque ela é muito oleosa. E ela é a menos processada de todas. Então, ela é granulada, ela é muito grossa. Então, provavelmente, a gente realmente nem vai chegar a comprar. Mas tem, né? A farinha iraniana aqui. Tá? Então, é dessa forma que eu faço. Por exemplo, nas lojas de confeitaria, aqui em São Paulo, as lojas, elas vendem variadas marcas, né? Então, geralmente eu compro pequenas quantidades, eu comprava pequenas quantidades nas lojas de confeitaria e fazia o teste. Mas, às vezes, dependendo de lote para lote, variava muito. Então, não quer dizer que você comprar numa loja de confeitaria, que aquela farinha vai ser sempre boa, né? É a mesma procedência, mas ela vem de um outro lote. Tá? Então, parece que é complicado, mas tem que fazer esse tipo de estudo, né? Do seu próprio bem, para a sua própria produção. Porque, caso contrário, você fica realmente refém, e aí, de uma marca, de uma loja, de uma procedência, e aí você não vai saber, quando você tiver problema, para onde recorrer, né? E não existe milagre, tá? Fazer macarrons, não adianta você ficar rezando lá na frente do seu forno, porque não vai acontecer. Tá? Não vai acontecer. E também não é feito de achismo, tá? Tem que mudar um pouco esse conceito, porque, caso contrário, vocês nunca vão resolver as soluções dos problemas dos seus macarrons. Então, faz esses testes, né?
Eu gosto muito, eu vou dar uma dica aqui. Eu gosto muito da farinha chilena, tá? É a minha preferida. Mas não quer dizer que é a melhor, né? Tá? A farinha da Brasil Fruit é chilena. E eu não sabia, porque na embalagem mesmo não tem, mas no site deles está escrito a procedência, tá? Então tem farinha americana, chilena, espanhola, tá? Então, e qualidades e qualidades. Então parece que é difícil, mas não é não, tá? Isso é conhecimento. E quando em tudo na vida, quando você não tem conhecimento, é difícil. Fica tudo difícil. E com os macarrões não é diferente, não, tá? A conservação dentro do isopor, eu acho que o isopor, ele tende a blindar um pouco a umidade do ambiente, de um dia de calor. Mas eu nunca fiz isso, tá, Gi? Eu nunca fiz isso, não. Eu sempre armazenei meus ingredientes dentro da caixa organizadora mesmo, simples, tá? 6 anos que eu faço isso. Então, eu nunca usei, a não ser, por exemplo, em um lugar que seja muito quente, talvez seja uma opção, né? Como, por exemplo, no Mato Grosso, né? No norte, nordeste, talvez, que o calor é exorbitante em algumas regiões, né? É, Goiânia, Brasília, que é quente, né? Então, talvez isso resolve. Mas eu mesma nunca usei, não, tá? É no processo também, não. Eu não tenho o hábito de processar nada, assim, TPT, tá? Eu não processo, não. É, quanto tempo pode guardar a farinha? Olha só, a Márcia tá perguntando. Até o ano passado, eu comprava para o ano todo, praticamente, né? Repondo meu estoque durante o ano todo, eu comprava uns 40 quilos de farinha. Para mais, talvez. Tá? E não 40 quilos que não é de uma loja só, 40 quilos que não é só de uma marca, 40 quilos que não é só de uma procedência. Eu faço testes. Então, eu mantia e conservava a minha farinha, como eu estou falando aqui, na minha caixa organizadora, e não no isopor. Só que eu tinha uma produção intensa, né? A minha farinha, ela não ficava tanto tempo, mas deixa eu só pensar aqui, quanto tempo, mais ou menos? Uns 4 meses, talvez. Então, eu ia repondo o meu estoque de farinha durante o ano todo, tá? Então, eu não comprava de 3 quilos, 1 quilos. Então, a forma como é feita a conservação e a manutenção é importante, tá? E eu falo isso por experiência própria, por comprar muitos quilos de farinha e deixando mantida e conservada dessa forma, em um lugar que não é úmido, que não tem luz e nem calor, tá? Mas eu sempre fiz esse trabalho de testes, justamente para que eu não tivesse nenhum imprevisto, que eu não conseguisse resolver, tá? Eu fui respondendo as perguntas aqui porque eu não estou com aquela lista aqui na minha mão, tá? Eu quero pedir desculpas por não ter acontecido a live. A live foi especial
para mim, na verdade, todas as lives sempre são especiais. E eu quero agradecer demais vocês pela paciência, por estar aqui, olha, gente, até o fim dessa live e por ter tido esse transtorno de ter entrado lá na primeira live, depois ter vindo para cá, tá? Quero agradecer demais a participação de vocês e não se esqueçam que de 25 a 29 de janeiro vai ter um evento especialíssimo. É o meu primeiro evento, workshop Macarrão 100%. Ele não é especial só para mim, não. Eu tenho certeza que vai ser especial para vocês também, porque eu tenho feito lives todos os dias, essa semana passada, essa semana. Tenho trazido pessoas para compartilhar a sua experiência com os macarrons, a experiência dela na confeitaria, porque isso faz com que vocês se inspirem, assim como me inspira. Eu tenho muitas inspirações, vocês não sabem o quanto, tá? Então, e vou trazer também especialistas que vão falar sobre vendas no Instagram, como trabalhar no Instagram com o seu produto. Amanhã, gente, a live, não sei se eu vou dar spoiler aqui não, mas amanhã a live tem um gostinho bem especial para mim. A live, ela vai ser especial, mas ela tem um gostinho assim diferente para mim, tá? Será que eu posso falar aqui quem que é o meu convidado? Eu acho que eu vou falar, porque eu não vou aguentar esperar. Eu acho que eu não vou aguentar esperar, não. A live de amanhã. E aí, eu só vou falar quem que é, porque ele mesmo depois vai contar a história dele. Vocês não vão acreditar, porque nem eu mesma estou acreditando. Amanhã vai participar comigo na live o chefe Diego Barreto. Eu creio que muita gente aqui conhece ele. Ele é o chefe que eu fiz o meu primeiro curso de macarrão. Por isso eu fico emocionada. 6 anos se passaram e ele vem fazer a live comigo amanhã. Muito obrigada, chefe. Eu tô me sentindo honradíssima e vocês não podem perder a live de amanhã também, tá? Aliás, nenhuma live, porque todas as lives são especiais, mas a live de amanhã, ela é diferente para mim também, tá? Então, eu agradeço demais vocês, dei o spoiler e se programem amanhã para estarem aqui comigo na live. Participem também quem não está participando ainda do meu evento, quem não fez a inscrição do meu evento, Workshop Macarrão 100%, se inscreve através do meu link, que está lá no meu perfil, o link que está lá na minha bio, tá? Automaticamente vocês vão receber um guia especial que eu elaborei especialmente para esse evento.
E é isso, tá? O meu evento é de 25 a 29 de janeiro, 100% online, 100% gratuito. E eu recomendo fortemente que vocês não percam essa oportunidade, tá? Eu espero por vocês amanhã na live, às 20 horas. Não, amanhã a live será 19 horas, horário de Brasília, tá? Então, amanhã a live será às 19 horas, horário de Brasília, tá? Anotem aí, por favor. Fiquem com Deus, se cuidem, cuidem dos seus. Boa noite a todos.